Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. O item que nós estamos estudando é Lembrança da Existência Corporal. Os itens que... Esse é o item, as questões que vamos estudar, 311, 312, 313. 11, 12 e 13, isso. Se você puder compartilhar esse vídeo, você estará ajudando a divulgação da doutrina espírita. Nós utilizamos para estudo o livro da editora M. 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que pertenceram ao espírito atrai sua atenção para esses mesmos objetos? Ele vê esse respeito com prazer? Então, o sujeito Fábio morreu. Fábio não morre, que morreu foi o corpo, mas enfim, morreu o corpo do Fábio, tá. Aí, as minhas coisas, né? Você ficar lembrando das minhas coisas, isso, como que eu vou me sentir no plano espiritual? Resposta: o espírito sempre fica feliz de ser lembrado. As coisas que dele se conservam trazem-no à memória, mas é o pensamento que o atrai para vós, e não esses objetos. Então veja bem, manter o quarto como era, é muito comum a gente ver mamães nos seus sofrimentos inimagináveis. Acredito que só sabe ou só tem uma ideia do sofrimento de uma mãe cujo corpo do filho morreu, quem passa pela mesma situação. Não acredito que qualquer um de nós possa ter uma ideia muito precisa sobre isso. A gente vai ter uma vaga ideia, mas ideia precisa sobre isso nós não vamos ter nunca se não experimentarmos, infelizmente, uma dor como essa. Então, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho às mamães que passaram por essa situação, né, por terem um coração tão grande a ponto de aceitarem uma vida nesse sentido, né, principalmente aquelas mamães que aceitaram a desencarnação dos filhos em tenra idade, em idade tão jovem, né? Isso mostra claramente que são mamães especiais, espíritos que têm um coração gigantesco, que não se importam em sangrar para que o filho ou a filha possa evoluir. Isso é de um altruísmo gigantesco e merece todo o nosso respeito. E normalmente a gente vê as mamães guardarem o quarto do filho como era, as roupas, e ficar lembrando. Isso não faz bem nenhum para o espírito. Também não, mal assim, só se ele tiver numa situação complicada. Quando é criança e jovem, não faz diferença nenhuma para o espírito. Isso não vai fazer bem nem mal. Se o sujeito já é mais velho, pode atrapalhá-lo essa revolta, enfim, atrapalhar mais essa revolta. Agora, não é eu olhando para a roupa ou para os objetos pessoais do espírito que eu vou causar uma boa coisa nele. Não, é o meu pensamento. A minha revolta contra as leis divinas e contra o seu planejamento encarnatório vai fazer com que ele ou ela se sinta mal. E a minha saudade, o meu bem-querer, o meu carinho, o meu amor, mesmo que molhado pelas lágrimas da saudade, vai fazer muito bem para o espírito. É aquela situação, eu vou embora hoje, desencarno hoje, meu corpo morre hoje. Se eu vir as pessoas tristes pela minha desencarnação, tristes no sentido de que estão privados momentaneamente da minha companhia, isso é bacana. Eu vou ficar lisonjeado, pelo menos em alguém que gostava de mim. Alguém revoltado com essa situação, como se eu não tivesse, como se meu planejamento encarnatório fosse uma tolice ou algo que vale, ou como se Deus tivesse sido injusto com a minha desencarnação, isso vai me fazer um mal muito grande e vai me prejudicar lá no plano espiritual. Então eu não vou ficar contente com isso, né? Então a lógica que o Espiritismo traz para a gente com o conhecimento de causa faz com que nós tenhamos um bom pensamento, com que nós tenhamos uma boa qualidade de prece, uma boa resignação. Resignação no Espiritismo significa não revoltar-se contra Deus, porque tudo de ruim que me acontece é responsabilidade única e exclusivamente minha, mas lutar com todas as forças para sair daquela situação a qual me encontro. Então isso é resignação segundo o Espiritismo, não é aceitação pura e simples. Não. É não me revoltar contra Deus, mas lutar com todas as forças para sair da situação que eu me encontro, né? Isso é resignação.
Então aí a coisa muda de figura e realmente vai ser muito agradável saber que alguém gosta de mim aqui, que eu pelo menos fiz contato com pelo menos uma pessoa que vai sentir minha falta, né? Nem todos nós somos assim. Eu não sei, vou desencarnar hoje. Quantas pessoas vão sentir a minha falta? Não sei. Tomara que eu tenha quem goste de mim no plano espiritual, né? Já ajuda. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos pelos quais passaram durante a última existência corporal? Resposta: frequentemente eles a conservam, e essa lembrança lhes faz sentir melhor o valor da felicidade que podem usufruir como espíritos. Quando a gente sai do corpo e a gente não é um espírito feliz, é um espírito endurecido, por exemplo, tudo que aconteceu aqui na Terra fica muito vivo na nossa mente. Daí surgem os obsessores, né, que mantêm naquele círculo vicioso de pensamento apenas o desejo de vingança por aquilo que ocorreu. Então, sim, se você tem um obsessor, e a probabilidade de todos nós termos é muito grande, se você tem um obsessor, sim, você fez mal a ele. Isso é fato. Você pode já ter, depois de ter feito mal para ele, você pode ter se arrependido, pode ter espiado, pode ter sido colocado à prova e agora precisa reparar isso. Por isso que, em sua infinita bondade, Deus está permitindo esse reencontro entre vocês, ele desencarnado e você desencarnado. Isso pode acontecer. Então ele não é coitadinho, porque se ele passou por aquilo, ele tinha um débito lá atrás, que foi permitido que se alguém fracassasse na prova, que é o seu caso, ele podia passar por aquilo. Então, vítima de tudo ele não é, coitadinho ele não é. É um ser humano que merece respeito, ponto. Mas não é meu irmãozinho, o obsessor, eu tenho um irmãozinho que me odeia. Para com essas tolices, porque isso é uma forma irreal de agir. Vou usar esse termo para não usar um termo mais pejorativo, que é uma tolice absurda falar um negócio desse. É um ser humano que merece respeito. É um irmãozinho que me odeia e que preciso fazer as pazes, não vai resolver nada. Não vai acontecer absolutamente nada nesse sentido, porque os espíritos, sim, frequentemente conservam a lembrança daquilo de ruim que lhe aconteceu na Terra. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, nos espíritos endurecidos, tem Angeli, Nulidade sobre a Terra. Isso aqui foi em Bordeaux, 1862, essa comunicação. Com esse nome, Angeli, ou Angeli, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. Arrependei-vos das vossas faltas? Não. Então por que me procurais? Para experimentar. Acaso sois feliz? Não. Esse é o diálogo entre o médium e o espírito. Sofreis? Não. Que vos faz falta? Do que você sente falta? De paz. Aí o Kardec explica. Certos espíritos só consideram sofrimento o que lhes lembra as suas dores físicas, convindo, não obstante, ser intolerável o seu estado moral. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Uma mágoa do passado. A mágoa do passado é remorso? Estareis, pois, arrependida? Resposta: não. Temor do futuro é o que experimento. Que temeis? O desconhecido. Estais dispostos a dizer-me o que fizesse na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos. Nada. Qual a vossa posição social? Mediana. Fostes casada? Sim, fui esposa e mãe. E cumpristes zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo? Não. Meu marido entediava-me, bem como meus filhos. E de que modo preenchestes a existência? Divertindo-me em solteira e enfadando-me como mulher. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. Em que cuidava da vossa casa? Quem cuidava da vossa casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Talvez tenhais razão, mas não basta concordar. Quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam?
Aí ela pergunta: como? Aí ele responde: ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. Eu não sei orar. Nós faremos juntos e aprendereis. Pode ser? Não. Mas por quê? Isso cansa. É uma nulidade sobre a terra. Realmente é isso. Uma nulidade sobre a terra. Até para fazer uma oração, não, isso cansa. Eu não estou afim, não. Se fosse nos dias de hoje, minha vida era uma porcaria. Eu era solteiro, até que era mais ou menos, aí casei, tive que ser mãe, dona de casa, a criada fazia lá, meus filhos me atormentavam, o marido enchia as paciências, eu não quero fazer nada. Foi uma nulidade sobre a terra, não tem paz. Claro que não tem paz porque está sendo assombrada pela própria incúria, pela própria inércia, pela própria nulidade, pelo próprio fato de não estar fazendo absolutamente nada. Dentro desse contexto, quando saiu do corpo, imediatamente se lembra de tudo, de todos os sofrimentos que passou, porque acha que o sofrimento não era a preguiça, não era o fato de não fazer porcaria nenhuma da vida. Acha que o sofrimento era ter aquela vida que estava tendo. Não dava valor ao marido que cuidava da casa, ele dava sustento, não dava atenção aos filhos, não dava atenção às coisas necessárias para aprender a conviver com outras pessoas. Conviver. Simplesmente conviver, não ser servido pelas outras pessoas. Não aprendeu que o conviver com outras pessoas é ser útil para as outras pessoas e não ser servido por elas. E aí até que queria, orientado ali por Kardec, orientado pela médium, olha, até gostaria de repente fazer alguma coisa para ver se eu tenho paz, mas a preguiçosa nem fazer oração queria, porque já viu que ia ter que fazer oração, ia ter que se dedicar, passar sua experiência para outra pessoa, e nem isso queria fazer. Há pessoas que não têm a mínima ideia do quão dolorido vai ser a sua passagem para o plano espiritual, sendo uma pessoa preguiçosa, vagabunda, dentro da sua vida que poderia ser muito produtiva. Vagabunda aqui no sentido de preguiça, de não fazer aquilo que deve. A dor vai ser gigantesca, porque a primeira coisa que perde é a paz. E uma pessoa sem paz é uma pessoa que vai preferir estar no inferno do que na situação que se encontra sem essa paz. Isso na pior situação que a pessoa possa estar passando, entendendo o que seria o inferno. Só para vocês terem uma ideia. Então, são pessoas dignas da nossa pena, vou mudar a palavra, dignas da nossa comiseração, para que tentemos, através da ação, ajudar essas pessoas, porque o sofrimento vai ser muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito grande, repito. 313. O homem, aí ao contrário agora, né? Outra pergunta. O homem que foi feliz aqui, lamenta os prazeres que perdeu ao deixar a terra? Esse felizes aqui é que teve satisfações aqui, que teve uma vida chamada, viveu a vida. Sabe que eles falam assim, eu vivi a vida. Seria isso daí. Resposta. Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a impureza de sua natureza, a qual espiam através de seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Efêmeros passageiros, tá? Aí tem uma explicação de Kardec. Assim como o homem adulto que menospreza aquilo que fazia, as delícias de sua infância. Tem uns que não crescem, que acham que ainda na época da infância eram mais felizes, mas aí já vê que é um espírito mais atrasado. O fato é que, na Revista Espírita de Kardec de 1868, uma das manifestações foi do espírito Mozart, o grande compositor Mozart. E quando ele começa a conversar com Kardec sobre isso, sobre as suas obras, por exemplo, aqui, são obras-primas, são extraordinárias, né? Extraordinário tudo aquilo que Mozart fez, compôs. Para nós, para ele fala que ele tem vergonha. Porque ele viu tanta coisa, ele moraria hoje em Júpiter ou uma lua
que orbita Júpiter, não se sabe precisamente, mas se fala Júpiter por uma questão de localização que é possível, à época, em 1868, se dizer alguma coisa nesse sentido. Mas hoje se tem alguns estudos que podem ser uma lua que orbita Júpiter, que tem as mesmas, é rochosa e tem as mesmas características da Terra. Talvez seja esse mundo feliz, não seja necessariamente Júpiter, mas uma das luas que orbita Júpiter, que seria um mundo feliz, né? Na Terra, provas e expiações, acima regeneração, acima mundo feliz e acima mundo divino. Então Júpiter seria esse mundo feliz, ou essa lua. E aí ele fala que estava lá e teve autorização para vir para a Terra para poder dar essa comunicação para o Kardec e tudo mais. E ele fala que vê com uma certa vergonha, como se fosse um trabalho, um desenho de criança que se faz na escola. Essas obras-primas que são aquilo que ele, todas as composições, tudo aquilo que Mozart criou, né? Então, para se ter uma ideia de como os prazeres, as felicidades, as alegrias que nós temos aqui na Terra são verdadeiramente efêmeras, ou seja, são passageiras e são insignificantes perante aquela felicidade real que se tem. Na colônia já se tem uma pré-visualização disso, né? Quando se faz visitas a mundos de regeneração, já se tem uma pré-visualização disso. Agora, quando você vai para o mundo feliz, você fala, realmente, eu estou longe, uma barbaridade daquilo que é felicidade, e na realidade tem até uma comparação que eu fazia antigamente, quando a gente fazia estudos, que era a respeito do porquinho, né? O porquinho que precisava fazer refrescar a sua pele, ele se chafurdava na lama, né? Na lavagem, com fezes, aquela lama toda, para refrescar o couro, e achava que era uma maravilha. Quando ele descobriu que existia a piscininha que ele podia entrar com água limpa e mais fria, ele começou a olhar e já não ia mais para a lama, já não se sujava na lama, ia só na piscininha. Quando ele foi levado para um local, né, onde ele ficava, que tinha ar-condicionado e um tablado para que as fezes não ficassem em contato com ele e pudesse cair, né, num solo mais para baixo, e que ele ficasse sempre limpinho, sempre fresquinho, ele nem se molhar ele queria mais, ele ia tomar água, ele tomava com cuidado, assim, para nem se molhar, que dirá ir para a lama, né? Então, mas para o porquinho que não conhecia a piscina e nem o ar-condicionado, o ambiente com ar-condicionado, para ele a melhor coisa do mundo era a lama. É essa a comparação que nós podemos fazer. Bom, é isso. Amanhã a gente volta com mais uma gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Beijo para você que fica. Tchau.